Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aí. Hoje esse vídeo é um pouquinho diferente. Nesse vídeo aqui eu vou tratar de uma pesquisa que eu fiz, uma pesquisa de campo feita na UFAC, sobre o trabalho dos professores e como é que é a rotina na escola pública. E aqui nesse pequeno documentário eu tive a oportunidade de entrevistar o coordenador pedagógico da escola Raimundo Gomes Oliveira, uma professora de ciências humanas, vamos colocar assim, porque ela é formada em geografia, porém ela dá aula de história, filosofia, sociologia e também dá aula de geografia. Além dela, eu entrevistei a coordenadora administrativa, o pessoal da secretaria, e entrevistei dois alunos. Infelizmente, esses dois alunos eles não quiseram ser filmados, eles não autorizaram a filmagem, porém eles concederam a entrevista. Eles fazem parte do EJA, né, Ensino de Jovens e Adultos, e um se chama Cláudio e o outro se chama Jesaia. O Cláudio ele tem 47 anos, ele não conseguiu terminar o ensino médio, e o Jesaia tem 33 anos e ele não conseguiu concluir o ensino fundamental e nem o ensino médio. Eles estão cursando agora, né? Eles iniciaram na pandemia, em modo híbrido, né? Eles começaram online e agora com a pandemia cessando, eles já estão no presencial. Basicamente eu estou fazendo essa inserção inicial aqui no nosso vídeo para poder contextualizar um pouco a situação dos alunos em geral, né? Que eu pude reparar na escola pública. A maioria dos alunos que estão matriculados no EJA, eles já são alunos já adultos mesmo. São poucos que são novos, na casa dos 18, 20 anos ali. A maioria matriculada supera os 30 anos de idade. E eu pude reparar que eles estão matriculados nessa faixa etária porque o Brasil tem um problema estrutural em questão de emprego, de pobreza. Então, muitas das pessoas que estão conseguindo concluir a escola agora, elas só estão conseguindo agora porque quando elas tinham a idade escolar, elas eram crianças, eram mais jovens e elas deveriam estar na escola, e infelizmente elas estavam trabalhando. Para a questão de ajudar a família, ou porque casou muito cedo, teve filho muito cedo, e isso acabou atrapalhando o estudo dessas pessoas. Então, infelizmente, elas só conseguiram concluir os estudos básicos, né, ensino fundamental, ensino médio, com a idade mais avançada. E esse foi o caso dos dois alunos, eles já são mais velhos e tal, e eles não conseguiram concluir por ter que sustentar a família, colaborar financeiramente, tanto com o filho ou com a mãe, com os avós e tudo mais. Então eles tiveram que entrar no mercado de trabalho muito cedo. Mas agora eles já estão concluindo, né? O Jesaia ele tá no 4º ano do ensino fundamental e o Cláudio ele tá terminando o 3º ano do ensino médio. Eles têm um perfil um pouco diferente, né? O Cláudio ele gosta mais de ciências humanas, se adapta mais do que o Jesaia. O Jesaia já prefere mais as ciências exatas, ele gosta mais de matemática, tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, em português, foi o que eles me relataram. E ambos têm vontade de continuar os estudos e entrar no ensino superior, e essa é a meta deles. O Cláudio disse para mim que ele teve essa dificuldade no início, né, de conseguir terminar a escola, mas agora ele pretende concluir com sucesso e entrar em sociologia, fazer um curso de sociologia. E já o Jesaia ele tem interesse em fazer o curso de contabilidade. É basicamente isso aí. Então eu espero que vocês gostem das entrevistas que eu consegui gravar. E se puderem, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Então valeu aí e até a próxima. Boa educação tem um
comercial, é uma propaganda, e fala que a educação é tudo. E realmente a educação se não for tudo, mas é quase tudo, na verdade. Eu acho assim, eu acho que uma pessoa que não tem educação do ponto de vista formal, né, não é educação de pedir licença, estou falando de educação de conhecimento, né, é uma pessoa que praticamente ela não tem uma vida. Ela não tem uma vida assim, ela muitas vezes é guiada pelos outros, né. Como exemplo, eu posso falar da minha mãe. A minha mãe, assim, algumas situações que eu costumo dizer que os analfabetos, né, eles são uma espécie de cegos funcionais, vamos dizer assim, né? Eles olham para as coisas, mas eles não conseguem enxergar, pela deficiência, pela questão de não, vamos dizer assim, de não ter uma educação, de não ter conhecimento, né? Eu estou falando de educação aqui enquanto conhecimento, é nesse sentido que eu falo. Então a minha mãe, só para ilustrar, né, essa situação, minha mãe, há alguns anos atrás, acho que uns 12 a 15 anos atrás, minha mãe queria um relógio de pulso, né? Eu dei um relógio de pulso, naquela época só tinha aqueles analógicos do ponteirinho, né? E aí então eu ensinei para ela bastante e ela não conseguiu aprender. Eu dei porque ela queria um relógio, né? E enfim, aí quando chegou um dia, aqui próximo a Rulino, bairro Rulino aqui, ela estava no ponto de ônibus e eu estava do lado dela. Aí alguém chegou lá e perguntou para ela que hora era, né? E ela olhou para o sol e disse 9h30. Só que o relógio dela estava apontando 9 horas. E assim, uma outra situação também que ocorreu com ela foi exatamente, ela estava no ponto de ônibus, né? E aí, como ela não sabe ler, ela pede sempre auxílio de alguém. E, infelizmente, nesse dia, ela foi pedir auxílio de uma pessoa de um jovem que tirou sarro dela. O cara, quando passar o ônibus do universitário, do Tucumã, você me avisa, né? E quando o ônibus do ginásio coberto passou, o cara avisou, ele entrou dentro do ginásio coberto, foi parar lá no ginásio coberto, ao invés de ir para o bairro que ela viu, que no caso era Tucumã. Então, assim, não ter educação, ser analfabeto, né? Se você quer punir alguém de verdade, faça com que esse alguém seja analfabeto, né? Essas pessoas são realmente penalizadas. Então, educação é tudo, conhecimento é tudo, tá? Educação, quando você tem educação, quando você tem conhecimento, você tem poder. Não poder no sentido econômico, mas poder no sentido das pessoas não te enganarem, não te fazer de bobo. Eu tenho vários outros exemplos, mas eu acho que esse aí é um exemplo bem bacana que ilustra bem a importância da educação na vida do ser humano, inclusive na vida da minha mãe. Educação é a busca pelo conhecimento e eu acho que principalmente por uma formação, por capacidade, por melhor desempenho, por melhor se relacionar. Em resumo, é a busca por conhecimento. A educação oferece conhecimento, então é uma busca por conhecimento, na minha opinião. Educação, no meu ponto de vista, é o seguinte: a educação ela é um bem material, imaterial, tá? Em que todas as pessoas não poderia jamais abrir mão desse bem. A educação, ela muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? E Paulo Freire, essa frase desse filósofo, né, ele marca realmente a gente da área da educação, nós professores e tal, porque é uma frase realmente muito, muito importante, né? Ela tem um impacto muito grande, porque a gente vê que a educação é algo essencial na vida de qualquer ser humano. Olha, história é uma disciplina muito importante, apesar que eu sou da área de exatas, mas assim, eu gosto muito de história, por quê? Porque nós temos um passado, temos um presente e vamos ter um futuro, certo? Então, para a gente poder entender o que está acontecendo hoje, é preciso nós entendermos um pouco da nossa história, do nosso passado. E a história ensina exatamente isso, né? Ela nos remete ao passado, nos faz entender o passado, né? E com esse passado, esse estudo do passado, a gente passa a entender um pouco do nosso presente e faz, de certa forma, projetar o futuro. Então, história ela é super importante, ela é muito importante ser ensinada nas escolas por conta de tudo isso. Porque você consegue, estudando a história, você vê o passado, tanto é que você tem história antiga, né, história medieval, né,
E aí vem as histórias aí. Você que está fazendo história, você sabe disso. Então, assim, a história ela busca exatamente isso. Ela busca lá do passado, também vem dos primórdios, até chegar à evolução do homem, tudo, né? A evolução das tecnologias, a história vem, né? A história até dos reis, das pessoas da Europa, como é que se deu, como foi que se deu até chegar nesse formato, nesse mundo globalizado que a gente vive hoje. Então a história explica muito isso. É lógico que aí você entra, tem permeios econômicos, etc, tecnológicos e tudo mais, mas a história em si é que leva isso a cabo. A partir do estudo da história é que você vai compreender, né? Vai estudar um pouco o passado, vai compreender o presente, de certa forma, projetar o futuro. História já fala, né? História precisa porque o aluno precisa saber, contar o passado, né? Porque a história é o conhecimento de como se deu no passado, né? E assim sucessivamente, porque daqui mais 50 anos irão contar o que se passou hoje. Então é importante, tem que ter história na escola por conta disso, para o aluno ter esse conhecimento de como foi, e talvez até para melhorar o hoje. A história, na realidade, além do conhecimento, né, que é fundamental também, mas a história também ela tem um dos aspectos muito importantes, né, que é a questão de transformar aquele ser num ser crítico, né, num ser atuante, cooperativo, e que ele seja alguém que possa também transformar o mundo. Então eu acho que ensinar a história, a história é indispensável, né, numa sala de aula. A história é uma disciplina curricular, né? Ela está prevista no nosso currículo. Infelizmente, ela, de certa forma, em relação às disciplinas como matemática e português, ela tem uma carga horária menor, mas é uma disciplina muito importante, né? Ela é basicamente ensinada através aqui conosco, né? A gente faz o planejamento aos sábados, a gente vê que os professores trabalham com apostilas, com livros didáticos, né? E assim, muitas vezes também é muito comum, sobretudo na época que a gente estudava, ver muito aluno de história que trabalha muito a questão dos seminários, né? Que é justamente para falar um pouco, ler um pouco, dominar aquele conteúdo e repassar para os colegas, né? De relatórios. Então, assim, é uma disciplina muito dinâmica e muito importante no currículo da escola. Hoje, um pouco mais, como eu diria, hoje a história em si foi um pouquinho banalizada, no meu ponto de vista, né? Esse é o meu ponto de vista particular. Eu acho que no passado teve mais ênfase, mais como é que fala, mais entusiasmo. Hoje banalizou um pouco a história, mas ainda se dá, né? Ainda se dá, não tanto quanto era, mas ainda se dá a história assim nas escolas. Hoje a história está sendo ensinada de uma forma já bem um tanto diferente de como a gente trabalhava, né? De como eu trabalhei nos primeiros anos, quando eu entrei nessa parte, em atuar na sala de aula, né? E como também eu fui ensinada pelos professores anteriores, né? Na minha época de estudante, tá? A história era trabalhada de uma forma bem seca, ali, nos livros apenas, né? Aquela leitura e tal, uma forma bem tradicional. E hoje a gente vê que já é um tanto diferente, a gente consegue identificar vários professores que têm uma forma muito crítica de trabalhar a história e transformar essa disciplina em algo prazeroso. Os alunos estarem inseridos dentro desse contexto, né, desse ensino, utilizando o conteúdo e utilizando também certos mecanismos que faz com que essa aula se torne mais dinâmica, que o aluno tenha esse poder de se ver ali dentro,
da sociedade, naquele conteúdo, ver ali que a vivência dele, ele se perceber, né? E é algo realmente assim que a gente pode estar trabalhando com diversos segmentos, como uma música, o teatro, né? A pintura. A gente pode estar trabalhando de diversas formas e isso faz com que o aluno ele se interesse mais e com certeza ele aprenda muito mais do que no passado. Olha, eu digo o seguinte, né? Que ser professor, na verdade a gente tem que gostar muito, né? Você tem que gostar da profissão, porque é algo que você vai encontrar muitos obstáculos, né? E quando você não gosta, isso vai se tornar muito pesado. E quando você gosta realmente, se você gosta da profissão, né? Vai ocorrer esses obstáculos, mas você vai conseguir tirar de letra, porque te satisfaz aquilo que você está fazendo, né? E hoje a gente vê essa questão da educação à distância e tal, mas às vezes eu ficava me perguntando, poxa, será que essa figura do professor vai acabar? Mas eu acho que nunca acaba, sempre vai necessitar da presença do professor ali para tirar algumas dúvidas, é muito assim, a gente pensar que um robô ou algo assim diferenciado vai realmente tirar essa função do professor, eu acho que não. E é assim, se você gosta daquilo, faça, né? Que você tem muitas coisas positivas, né? Ser professor, a gente vê que tem um lado muito positivo, de satisfação realmente, quando a gente vê ali alunos que você trabalhou durante muito tempo com ele e tal, e de repente você vê que ele está fazendo a faculdade, que ele se formou, que hoje ele já não é mais um aluno seu, ele é um colega de trabalho. Isso é muito gratificante, você saber que você, de alguma forma, você contribuiu para que ele estivesse ali, né? E que a vida dele fosse transformada a partir de poucas coisas que você fez, mas foi um diferencial na vida dele.